classificação dos bifosfonatos devido à sua geração. Os de primeira geração, né, foram liberados em 1977. Eles apresentam uma potência relativamente menor, são prontamente metabolizados pelo osteoclasto, ele não mata o osteoclasto e a chance de necrose é muito menor. Então, se o paciente faz o uso do dihidronel, gente, dependendo do tratamento, você pode fazer numa boa. Se for fazer extrações múltiplas, vai fazer tudo de uma vez, faz uma extração por vez, mas esse medicamento, ele é seguro, ele não tem tanto problema, o de primeira geração. O de segunda geração, aí a coisa já fica um pouco complicada. Elas já são chamados de aminobifosfonatos, foram criados em 1991, eles apresentam uma meia-vida extremamente longa, ele fica aderido na hidroxapatita e ele pode ficar até 12 anos dentro do organismo. 12 anos, é isso mesmo, 12 anos. E a potência é maior, né? Então, de vez de ser 1x, é de 10 a 100x. Mais potente do que a primeira geração. Aí aqui tem alguns nomes, né? Tem o etilhidronato de sódio, tem o clorodronato e o pamidronato. Tudo com uma potência, normalmente eles são via orais, o único intravenoso é o Aredia, tá? Mas esses já começam a ter algum probleminha, né? Já começa... Por quê? Porque a potência é muito maior, a forma como ele age, né? Teve até alguns estudos que falam que o fato de ter nitrogênio, né? O fato deles serem os aminobifosfonatos é que fazem com que ele tenha esse problema de osteonecrose. E aí vem a terceira geração, né? Em 2001. Ou seja, os mais potentes, né? Conforme vai aumentando as gerações, e talvez tenha uma quarta, uma quinta geração, conforme vai aumentando a geração, a potência dessa medicação vai aumentando de 10 a 100 vezes. Então, eles são chamados também de aminobifosfonatos de cadeia cíclica. Apresentam meia-vida também extremamente longa, no mínimo 12 anos. A potência deles também é maior, de 100 a 10 mil vezes, né? Mais potente do que a primeira geração. E nós temos aí os alendronatos, que assim, dos que eu estudei via oral, os alendronatos são campeões, né, de osteonecrose, dos via orais. Então, assim, a gente tem, quando a pessoa fala que toma um alendronato, já tem que ficar de orelha em pé. Mas ainda assim, você pode ver que a potência dele não é tão grande quanto, por exemplo, o via endovenoso. Tá certo? Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. Aí, a gente lembra que o primeiro caso, necrose na maxila ou na mandíbula, ocorreu em 2003. Gente, a terceira geração, que é a geração mais forte, que a maioria, tem muitos estudos que mostram que o fato de ter o nitrogênio na composição da fórmula fez com que o osteoclasto não conseguisse, né, captar a droga e continuar vivo. Então, assim, ele mata mesmo as células. Ele é muito forte. E ele acaba sendo mais abrangente, ele não consegue ficar só na matriz óssea. Começou em 2001. Ou seja, das drogas mais fortes, a gente tem aí 2 anos de uso. Lembra que a gente viu lá atrás que a maior quantidade de uso começou entre 2003 e 2004? Que ele era prescrevido à torta e à direita para pacientes que tinham osteoporose nos Estados Unidos. E os primeiros casos começaram a aparecer em 2003. Ou seja, esses daqui de primeira geração não são a nossa preocupação. A gente tem que se preocupar com os de segunda e terceira geração. Porque são eles que são mais potentes, ficam mais tempo no organismo e ainda por cima tem mais relatos, casos, estudos de osteonecrose em cima desses daqui. Então, quando um médico ou alguém da área da saúde, um farmacêutico virar para você e falar assim, mas os estudos, mas eles começaram a ser usados em 1960. Você fala, não! Os aminobifosfonatos começaram a ser usados em 91. E os piores deles foram lançados, ou seja, os mais eficazes, eles são piores para o nosso problema. Mas, assim, os mais fortes foram lançados em 2001. E o primeiro caso foi em 2013. Então, gente,
tem sim muito a ver com a potência e com a via de administração, que são as duas coisas que a gente tem que ficar com de orelha em pé na hora que for fazer um tratamento num paciente assim. Aqui é a mesma tabelinha, né? Só para mostrar que, olha só os alendronatos, gente. Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas olha a quantidade de nomes que a gente tem aqui. É muito nome. Tá? Essa tabelinha aqui você consegue facilmente no Google. Depois a gente pode até ver de uma forma de distribuir isso daí, mas, gente, é interessante saber, conhecer esses daqui, né? Esses nomes, saber que geração que eles fazem parte, qual o tipo de administração e qual a potência. Isso aqui é interessante saber.